Olá e sejam bem-vindos à quinta aula do nosso curso de Python básico do LBS Tech. Nesta aula, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre os principais métodos que as coleções têm. As coleções, nós já vimos anteriormente, elas podem ser de 4 tipos principais em Python. Podem ser listas, tuplas, sets ou dicionários. Cada um desses possui uma série de itens e de métodos que podem ser utilizados para que nós possamos obter o máximo de valor de cada um desses. Vamos lá, começando pelas listas. As listas, nós temos a nossa lista A, que foi definida anteriormente, elas têm diversos métodos. Quando você quer adicionar um novo elemento ao final dessa lista, o método que você pode utilizar é o append. Esse método, append, ele vai simplesmente colocar o novo valor que você vai definir, digamos 4, ao final da lista. Após isso, temos uma lista que tem um valor a mais. Mas caso você não queira adicionar esse valor ao final da lista, o que você vai fazer? Você vai utilizar o método insert, em que o valor vai ser adicionado na posição que você der como primeiro parâmetro, digamos assim. Quero que esse seja o primeiro valor da nossa lista. E o valor vai ser o segundo parâmetro que você vai passar. Eu quero adicionar 5 como o primeiro valor da nossa lista. Então, 5 passa a ser o valor de índice 0. Ou seja, quando você coloca insert, você tem que colocar o índice e depois o valor a ser adicionado. Ok? Vamos agora no caso que você queira remover o último item da sua lista. Então, você vai colocar a.pop. Não passa nenhum valor, ele vai remover o último da lista, que nesse caso seria o 4. Então, vamos ver como é que ficou a nossa lista, certo? Ficou todos os valores sem o 4. Mas caso você queira remover algum item específico da sua lista, você vai utilizar o a. Por posição, você vai utilizar o a.pop e vai passar a posição. Eu quero tirar aquele 5 ali, então vou puxar a posição 0. Logo, ele vai me retornar o 5 e na minha lista agora não tem mais o 5 que eu adicionei. Caso eu queira remover um valor de dentro da minha lista, eu posso fazer também de outra maneira. Se eu disser assim, eu quero tirar o valor 1.2 da minha lista, 1.5 da minha lista. Então, eu tenho que utilizar o método remove e passar o valor 1.5. Dessa maneira, ela vai varrer a lista e a primeira vez que ela encontrar o 1.5, ela vai remover 1.5. Se houver mais de uma ocorrência, somente a primeira ocorrência é removida dessa maneira. Então, a gente tem a nossa lista agora sem 1.5. Vamos testar para ver como é que isso funcionaria caso eu tivesse duas ocorrências? Eu posso colocar a.append 1. E aí a minha lista terá duas ocorrências do número 1, da string 1. Se eu colocar a.remove 1, eu só vou remover a primeira ocorrência. Perfeito? A segunda continua. Um outro método das listas é o a.sort, que eu vou ordenar a minha lista de acordo com o critério. Veja que aqui eu tenho strings misturada com booleano, misturada com list, então ele vai tentar ordenar da maneira que mais fizer sentido nesse caso. Então, a gente não tem como fazer esse sentido. Por quê? Porque você não consegue fazer essa comparação entre booleano e string. Logo, agora, se a nossa lista, vamos chamar de B, seja 1, 2, 3, 5, 7, 15, 0, vamos colocar bagunçado para facilitar. 1, 15, 12, 2, 1, 8, 7, 0. Então, se eu botar b.sort, eu tenho a minha lista ordenada. 0, 1, 1, 2, 7, 8, 12, 15. Eu também posso utilizar um outro ponto da minha lista, que seria, eu posso usar para obter a mesma... Se eu voltar aqui, eu posso utilizar sorted b. Mas nesse caso, ele só vai ordenar a lista para um retorno. Ele não vai ordenar minha lista mesmo, só vai retornar a lista ordenada e não ordenar a minha lista quando eu utilizo isso. Veja bem, certo? Se eu colocar B, ela continua desordenada. Isso é muito interessante. Por fim, nós temos o método reverse. Então, eu tenho b.reversed, que
Não, calma. Reverse. Exato. Que ele vai inverter os valores da minha lista, de trás para frente. Se eu colocar b.sort, eu tenho ela ordenada novamente. E se eu colocar b.reverse, eu vou reverter ela de trás para frente. E eu tenho aí a minha lista ordenada de maneira decrescente. Certo? Esses são os métodos para a lista. Vamos agora os métodos para a tupla. A tupla, ela tem muito poucos métodos, certo? A tupla, quando você tem, a nossa tupla era C, né? Quando você tem uma tupla, você só tem alguns poucos métodos. Você tem o método count, que é de contar, e onde você vai contar a ocorrência de algum desses valores. A lista também tem esse método. Nós vamos utilizar aqui para a tupla, que é eu posso contar quantas ocorrências tem um determinado valor. Só tem uma ocorrência de 1. Mas, por exemplo, eu tendo um valor 1, eu tenho 3 ocorrências dele. Por que eu tenho 3 ocorrências dentro da tupla? Porque eu tenho um aqui e o true, ele conta como 1 também, certo? Isso é um dos pontos que é interessante de se verificar. E já quando eu procuro o método index, eu vou pedir para retornar qual o índice de um determinado valor na minha tupla. Por isso, a tupla ela é ordenada, ela é indexada, então ela tem esse valor. Então, é o índice 4, que seria 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito. A string 2, ela é o índice 4 da minha tupla. Então, é isso daí. O terceiro ponto de coleção que nós temos, que possui diversos métodos que são úteis, são os sets, os conjuntos. Os sets, eles possuem um conjunto de métodos que são bem particulares deles. Lembrem quando vocês estudaram teoria de conjuntos, que vocês verificaram, esse conjunto é disjunto, esse conjunto tem interseção. Esses métodos são exatamente esse tipo. Vamos lá. Você consegue colocar... a gente tem aqui o nosso set, que é D, e vamos criar um próximo set chamado de S, igual. A gente vai chamar de 1, 1, certo? E aí a gente vai colocar valores aleatórios aqui, 5 e 9, certo? Vamos fazer a operação entre esses conjuntos. A gente pode ter o E, que é o nosso set, ok? Não, desculpe, o D, que é o nosso set. E a gente pode ver o seguinte, vamos agora ver a diferença do D para o S. Então, quais são os valores que são diferentes? Isso daí vai retornar os valores que tem em D que não tem em S. Se eu quiser a diferença do que tem em D e não tem em S e do que tem em S que não tem em D, eu tenho que chamar a diferença simétrica. Ou seja, agora eu tenho o que tem em D e não tem em S, 1,2, e a palavra 2. O que tem em S que não tem em D, 5 e 9. Então, essa é a diferença simétrica. Eu posso pedir a interseção. A interseção que tem nos dois. 1 e a palavra 1. Eu posso pedir também a união. Ou seja, juntar tudo que tem nos dois e eliminar as ocorrências duplicadas. Então, vou ter o tupla, né? 1, 2, 1, 5, 9, a palavra 2 e a palavra 1. Perfeito. Eu também posso ter, nos sets, eu posso decidir zerar. Então, clear, ou seja, limpar tudo nele. Então, não vamos fazer isso agora. Da mesma maneira, eu posso copiar e da mesma maneira eu posso usar o pop e o remove, certo? Além disso, eu tenho algumas operações interessantes. Eu posso verificar se eles são disjuntos, ou seja, se um conjunto não tem nenhum elemento em comum com o outro, ele é um conjunto disjunto. Então, ele é falso, porque ele tem o 1 e a palavra 1 em comum. E eu posso verificar se ele é um subconjunto e subset falso, ou seja, ele não é um subconjunto do S. Mas eu posso verificar também se ele é um superset, ou seja, ele é um supraconjunto, ele é um conjunto que contém o conjunto S, que nesse caso também é falso. Essas operações são muito importantes porque a gente tem que verificar sempre, em alguns casos, se a gente tem um subconjunto, um superconjunto, se temos
interseção, se temos união, ou quando queremos unir os dois. Por fim, existe um outro método, que é das listas, que é o método extend. E esse método ele é muito útil. Então a gente tem nossa lista A gente pode utilizar o extend e passar qualquer outro iterável para a lista, aqui no extend. Então eu posso, por exemplo, juntar a minha lista com o meu conjunto, o meu set. Então vamos estender com S. O que vai acontecer? Ela vai adicionar todos os elementos de S aqui. Observe o seguinte, 1 e 1 já estão aqui, mas como a lista aceita a repetição, ele vai aceitar a repetição. Então nosso A ele vai ficar 1, true, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 9. Beleza? Então, isso é um dos pontos que a gente tem que verificar e que é uma possibilidade também. Quando você quer juntar tudo em uma lista, você pode ir estendendo a lista com vários outros iteráveis, certo? E é isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós vamos seguir agora com outro tipo de variável, que é a strings, que é o último tipo de variável que nós vamos abordar. Até lá!